Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui a nossa campanha de jejum e oração e hoje nós vamos estar falando sobre o irmão do filho pródigo, que é o 14º dia. Amém? E eu quero ler com vocês em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 32, que diz assim: E ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que eu tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus bens. E poucos dias depois, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos. E ele levantou-se e foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão e calçados os seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e vindo, ao se aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou: O que significava aquilo que estava acontecendo? E ele lhe disse: O teu irmão chegou e o teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondeu, disse a seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste um novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Hoje nós vamos estar falando sobre não só do filho pródigo, mas também do irmão mais velho, focando no irmão mais velho. Essa história Jesus conta representando o publicano e o fariseu, né? O irmão mais novo sendo um publicano e o irmão mais velho sendo um fariseu. Então, o que a gente pode ver aqui que o irmão mais velho, ele não tinha consideração pelo pai. Porque ele fala assim: eu trabalhei como escravo, eu fiz de tudo pelo Senhor. E ele via como
se o pai tivesse preferência pelo filho mais novo. Então havia esse problema com o irmão mais velho, né? O irmão mais velho, ele não reconhecia o que o pai estava fazendo para o irmão mais novo. E isso era um problema, por quê? Porque o que Jesus quer demonstrar é o quê? Que se nós que tivemos o entendimento, o encontro com Jesus e não tivermos compaixão daquele que se perdeu, nós vamos nos tornar como o irmão mais velho. Aquele que tem interesse, aquele que é religioso, não consegue expressar o amor e a preocupação com o irmão mais novo. Você vê, o pai estava preocupado com o irmão mais novo, né? Tanto é que quando o irmão mais novo volta, o pai estava lá no caminho. Ou seja, todo dia ele ia lá e olhava e via se o irmão mais novo estava voltando. Até que um dia ele voltou e a alegria que estava no coração do pai. Mas o irmão mais velho não tinha essa compaixão, né? Então, o que o Senhor nos ensina aqui é que a gente tem que tomar cuidado com isso, para não cairmos na mesma situação que o irmão mais velho. Que nós possamos sempre ter compaixão daquele que se perdeu. Amém? E outra também situação é que o irmão mais velho sentia-se superior ao irmão mais novo, né? O irmão mais velho fala que o irmão mais novo desperdiçou todo o patrimônio da família. E você vê, o pai não estava preocupado com isso. O pai não estava preocupado com o dinheiro, com a riqueza, com tudo que eles construíram. O pai estava preocupado com a vida do filho mais novo. Mas o irmão mais velho já estava preocupado com o quê? Com a parte financeira. E aquilo trouxe um desconforto para o irmão mais velho. Por quê? Porque ele estava vendo, ele estava olhando para os bens e não para a pessoa. E isso às vezes acaba acontecendo. O Senhor fala que nós devemos usar as coisas e amar as pessoas. O dinheiro é para ser usado. Todas as coisas são para ser usada. Mas amar, nós devemos amar pessoas. Tem gente que compra um carro, pronto. Aquele carro se torna a sua paixão. E aí usa as pessoas. Então, o Senhor, através do Evangelho, Ele propõe que a gente inverta as coisas, que nós possamos amar as pessoas e usar as coisas. E o irmão mais velho estava fazendo o quê? Ele não estava expressando amor pelo irmão mais novo. Ele estava expressando o amor dele pelos bens que a família tinha. Essa era a indignação. Então nós vemos que lá fora é isso que ensina, né? Eu tenho que acumular mais e mais e mais, independente das pessoas. Eu posso usar as pessoas para que eu venha acumular mais e mais. Mas o Senhor vem nos propor o quê? Que nós possamos se aproximar das pessoas, amar as pessoas, acumular relacionamento com pessoas. E tudo que nós temos, nós possamos usar para que possamos ter mais relacionamento com as pessoas, possamos amar mais ainda as pessoas. O outro ponto era o quê? O irmão mais velho, ele estava na casa do pai, mas não conseguia usufruir o que tinha na casa. Ele vivia com o pai, mas ele não se via como um filho, ele se via como um servo. Qual é a diferença entre filho e servo? A diferença é que o filho, ele entende que aquilo que é do pai é dele também. Mas o servo, ele age pela recompensa, né? Você vê que o filho mais velho fala assim:
Nossa, mas eu trabalhei tanto, te servi tanto e o Senhor nunca me deu, nunca matou um bezerro para que eu comemorasse com os meus amigos. Aí o pai fala o que para ele? Fala assim, mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, se você nunca fez, se você nunca foi lá e pegou e usufruiu do que nós temos, foi por sua culpa mesmo. É a forma com que o filho mais velho interpretava. Então ele queria recompensa. A recompensa só tem aquele que serve, aquele que trabalha. Mas aquele que tem a natureza de filho, ele usufrui do que a família tem. Veja, minha filha, ela não fica me servindo, me adulando para ver se eu vou dar um alimento para ela, se ela vai ter café da manhã, almoço ou janta. Não, ela sabe, ela vai dormir tranquilamente, porque ela sabe que no outro dia nós vamos providenciar isso. É assim que o filho pensa. E nós, como filhos, devemos pensar desse jeito. O Pai está disposto a nos abençoar. Não devemos agir como servo, mas devemos ser filhos. E se não somos filhos, se agimos como servos, é que nós não entendemos que Cristo, Ele é o único que pode mudar a nossa mente, mudar a forma como nós vemos as coisas. Se eu tenho um encontro com Cristo, algo se transforma dentro de mim. E é isso que as pessoas precisam, ter um encontro com Jesus. Porque Jesus é o que leva ao Pai. Jesus é o que nos dá a identidade de filho. E sem Jesus, nós passamos a enxergar as coisas como o filho mais velho, como um servo. Que você possa usufruir tudo isso no nome de Jesus. E eu quero orar com você, amém? Senhor, que em nome de Jesus, Pai, essa parábola, Senhor, onde algumas pessoas podem estar se identificando, Pai, que elas possam, Senhor, ter a mente aberta e entender que o Senhor é o canal, que o Senhor é o canal até o Pai, que o Senhor é a porta de acesso ao Pai, a nova identidade, que só o Senhor pode nos dar uma identidade de filho e tirar essa identidade de servo, que nós possamos, Senhor, olhar as pessoas de uma forma diferente, com amor, com compaixão, e que essas pessoas possam também, Senhor, ser levadas até Ti, para que reconheça também, Senhor, quem elas são em Cristo Jesus. Senhor, eu declaro a bênção sobre cada pessoa, Senhor, e que esse momento, Senhor, de reflexão, Senhor, seja um momento, Senhor, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito e sejam transformadas no nome de Jesus. Se essa mensagem fez sentido para você, que você possa curtir, compartilhar e se inscrever se você não for inscrito, amém? Deus abençoe você no nome de Jesus.